esse é um pedido que com certeza Deus ele não rejeita. Né? Então você pede para que o Senhor ele venha cantar com você, para que você possa aprender mais dele, porque essa é a intenção de Deus, que nós venhamos aprender dele e crescer na presença dele, prosseguir e conhecer cada vez mais a palavra dele, conhecer mais, conhecer também, ele tem uma relação com de intimidade, né? E conhecer, por várias vezes você ouve falar em conhecer na Bíblia, você pensa assim, deve ser conhecer, né? Deve ser você ver alguém, mas conhecer tem também uma relação com relacionamento íntimo. E quando Deus nos chama para conhecer a Ele, não é simplesmente para conhecer a Deus. Oh Deus, muito prazer, o Paulo, Deus, o poderoso Criador dos céus e da terra. Conhecer esse relacionamento íntimo que Ele nos chama para que nós venhamos a ter com Ele. Amém, amado? Amém? Amém. Graças a Deus. Faltando vários irmãos, né? Graças a Deus que você está aqui. Né? E os irmãos se lembram que nós paramos semana passada? Nós estamos estudando aí o capítulo 13 de Atos. Nós já passamos, dias atrás, nós passamos um pouquinho sobre, falamos um pouquinho, comentamos um pouco sobre esse assunto já, mas algumas coisas ficaram para trás. Então eu voltei só alguns trechos, só alguns versículos aqui, para esclarecer para os irmãos por quê, irmão? Porque de repente você está lendo a Bíblia e alguma coisa você não entende. Por exemplo, terça-feira passada, por exemplo, nós comentamos com os irmãos a respeito, por exemplo, a respeito da sinagoga, né? O que é sinagoga, como é que começou a sinagoga, a sinagoga começou lá, né? Quando o templo de Salomão foi destruído, enfim, as pessoas começaram a realizar alguns cultos nas casas, né? Só voltando um pouquinho, né, para a gente relembrar. E aí então, só que o não era fixo, né? Como os cristãos eram perseguidos, né? Os hebreus, né? Os israelitas eram perseguidos, então não era fixo o culto, um dia era culto na casa, né, do irmão Anastácio, um dia na casa do irmão Cláudio, um dia na casa do irmão José, um dia na casa do Felipe, e vai. Então cada dia era um culto na casa de uma pessoa, então não era fixo. Então se estabeleceu a sinagoga, um lugar fixo para adoração, né? Para o aprendizado, né, da palavra de Deus, e era também um lugar ali, como nós comentamos, né, de educação, né, educação cristã. E também nós comentamos a respeito dos cultos, né, do ritual, né, da sequência dos cultos nas sinagogas. Né. Primeiro, o culto na sinagoga tinha abertura, depois tinha um período de louvor, depois ministração da palavra, depois tinha as pessoas tiravam suas dúvidas ali, né? Tinha as conversas, né, depois do culto, né, nas sinagogas. E está aqui tudo bem? Você não se lembra? Voltou? Refletiu? Né? Então, só mostrei aqui para você, separei aqui umas fotos para você, né? Da ilha de Paphos. É um dos lugares também onde eles passaram, né? Aí, então, os comentários aqui a respeito da ilha de Paphos, que após terem percorrido toda a ilha de Chipre, na direção leste-oeste, cerca de 143 quilômetros a partir de Salamina, que nós já falamos também dessa ilha, desse lugar. Chegaram à cidade de Paphos, capital da ilha. Nessa cidade, os pregoeiros, ou seja, os pregadores das boas novas, os pregadores do Evangelho, eles enfrentaram a oposição de um mágico judeu por nome Elimas. Nós comentamos um pouco a respeito desse assunto também. Ou Bar Jesus, que ele tinha esse nome, né? Porque às vezes a pessoa tinha um nome em grego e também um nome em hebraico, enfim, um nome romano. Ele era às vezes chamado por mais de um nome, isso era bem comum também. Como Paulo e Saulo, né? Que é a mesma pessoa, mas você vai ver que para uns ele era chamado de um, para outros ele era chamado de outro nome. Também, para você ter ideia, depois o que prevaleceu foi Paulo, onde ele se identificou mais com relação aos gentios, porque ele foi pregar para os gentios. Mas em alguns filmes, até você vai assistir, você vai encontrar alguém falando Paulo Saulo, até da palavra mesmo, usou os dois nomes, né? Que era bem comum. Os habitantes da cidade de Paphos, né, eram devotos da deusa Vênus.
ou Afrodite, que alguns já viram a foto do Baphomet? Baphomet é o deus da maçonaria. Você se lembra quando a gente, eu postei na internet cristã, a gente ia buscar a foto dele? Mas você não perdeu nada, nossa, você viu a foto dele, não tem nada de maravilhoso. Quando nós estudamos sobre o assunto da maçonaria, vai estar no armário ali, nos livros, mas ele tem a cabeça de um bode, o corpo de um homem, tem também assim, seios, né, como se fosse assim mulher, e ele está sentado assim, né, em um suposto trono, né, e nele assim, tem os chifres, mas nele assim tem vários símbolos nele. Os maçons normalmente, eles usam um desses símbolos, principalmente os que são comerciantes, assim, eles usam um dos símbolos para introduzir no estabelecimento deles, para identificar quem eles são. Como algumas coisas, por exemplo, algumas coisas são bonitas, a pessoa usa simplesmente, né, como decoração, acha bonito e simplesmente usa. E outros usam para se identificar, como por exemplo, aqueles piso, parecendo tabuleiro de dama, sabe, preto e branco. Alguns usam para se identificar, para mostrar quem eles são. Outros usam, gostam, né, acham bonito, mas é marca registrada também na maçonaria. É como, por exemplo, muito símbolo, por exemplo, né, você vê umas pessoas, até supostos cristãos, né, muitas vezes, você vê cumprimentando com símbolos, com gestos estranhos, né, cumprimentando assim, assim, ou assim, né, mas é invocação, vocês usam esse símbolo, vocês usam para invocar espírito maligno. Usam para o que acha bonito, eu não identifico muito, mas outros usam para se identificar, para mostrar quem eles são. Estudamos há um tempo atrás sobre esse assunto, né? Nós falamos também sobre simbologia, né? E é interessante que entrou todos esses pontos. Não tem a apostila desse estudo aí? Apostila do estudo? Desse cinema. Na verdade é um assunto assim difícil de você encontrar algum material. E tanto que quando nós começamos, nós passamos para os irmãos, nós tivemos que ir em lojas, em sebo, né? Normalmente vem esses livros usados, né? Você encontra tudo quanto é tipo de livro, tudo quanto é tipo de editora, tudo quanto é tipo de assunto. Então, para você ter ideia, nós tivemos que ir em sebo, né? Para procurar livros, porque a gente não encontrava material de um irmão, de um cristão, que pudesse fazer o material para facilitar para a gente. E para então expor, né? Colocar do lado da Bíblia, né? Para expor o assunto. Algumas informações a gente tinha e a gente tem a respeito do assunto maçonaria. Mas é difícil encontrar material. Então, tipo, comprar a apostila de iniciante, né? São os 3 primeiros graus, né? São os principais, né, que eles chamam, né? E da loja azul. Depois tem os outros graus em hierarquia, né? É uma espécie de uma pirâmide, né? As pessoas vão subindo o grau, até no grau máximo que eles chamam de maçonaria, é o grau 33, que é o mestre, né? Que é o que normalmente estão na mão conta das lojas, que eles chamam, mostra que a igreja deles são lojas. Mas assim, tem bastante informação, mas assim, a apostila mesmo sobre o assunto é difícil encontrar, é a informação por informação. A gente ia atrás, passo a passo, e passava para eles tanto aqui quanto... Mas tem no YouTube, tem bastante vídeo que nós postamos lá a respeito desse assunto. Nós procuramos bastante vídeo a respeito desse assunto, a respeito do próprio ritual em si, né? Como é que a pessoa faz para ser aceita, aquela coisa que entra, bate na porta, quem é um lado do outro, e os olhos vendados, espada, caixão, aquelas coisas todas assim. Então tem bastante vídeos lá e é interessante. Um assunto bem interessante. Mas tudo que você olha, ou quase tudo que você olha, você vê maçonaria, isso é fato. É nomes ilusas, assim, só tem a Marinha e tantas outras ruas aí que você vê. São os maçons ilustres, né? E até se confunde a história do Brasil com a história dos maçons, porque eles estão envolvidos ali. Mas tem bastante coisa. Dá para a gente sentar para conversar sobre esse assunto, sim. Mas então nós comentamos um pouco a respeito desse assunto, né? Voltando para cá.
Então o pessoal lá da ilha de Patos, eles adoravam uma deusa, né? Deusa Vênus. E então eles tinham uma certa cultura, né, a respeito disso, porque eles criam dela, eles adoravam a ela, como por exemplo, ela é como se fosse uma padroeira da cidade. Né? É como por exemplo, a Aparecida do Norte hoje. Chega a Aparecida do Norte, tem uma deusa, tem uma senhora lá, que é adorada pela cidade toda praticamente. É uma cidade muito, muito católica. Né? Se tem conhecido, né? E tu como a segunda, é como a Roma brasileira, né? Mas fica para trás, eu acho, de Aparecida do Norte. Aparecida do Norte tem evangelho, não pode ser pregado assim na rua. Não pode. É uma lei municipal. Não pode ser pregado, pode ir preso. Então a bichinha, igrejas lá, tudo mirradinha, aqueles condinho pequenininho. Então, imagina a luta espiritual, mais do que a luta física, a luta espiritual dos irmãos que têm ido para aquele lugar para ganhar alma naquele lugar. Porque a alma lá vale a mesma coisa, porque aqui ou qualquer outro lugar, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então Deus tem levantado pessoas para pregar o evangelho lá, mas imagina a dificuldade que eles têm. Tudo aparece. Não pode por a lei lá, porque a lei permite que se pregue, né? Lei municipal. Lá tem a lei municipal. Lei municipal. Não aceita que o evangelho seja pregado nas ruas, assim, essa coisa de evangelismo contra a lei da cidade. Você pode ir preso. É por isso que, por exemplo, quando se vai fazer missão, se fala bastante a respeito de missão transcultural. Além de você conhecer a respeito dos... Professor, só fazer uma correção. Você pode fazer pregar o evangelho nos dias de Romaria. Pode, isso você pode falar abertamente, mas no dia de Romaria você é preso até que termine a Romaria ser aberta no dia seguinte. Mas o Edinho fez um comentário a respeito disso. Tem o dependendo do estudo lá, falou que nos dias de Romaria você não pode nem entregar folheto em praça pública. Você pode ser preso simplesmente por você estar com folheto. O pastor Alberto também fez um comentário sobre dois lugares, tanto quanto como em Aparecida do Norte, como em Bom Jesus do Pirapora. O pastor Alberto fez um comentário a respeito dessas duas cidades. Outra cidade aqui, 14 pega pesado e interessante. Até hoje, aqui na nossa cidade a gente tem essa liberdade de ir, mas não em todo lugar que é assim. Não em todo lugar que é assim. Tem lugar que não é prefeito, que manda para comigo. Nós comentamos sobre esse assunto aqui dias atrás. Então a gente tem essa liberdade. Né? Tem cidades que quem manda paga. Depois da palavra de todo mundo, é o padre que decide se é assim ou não. Na verdade está debaixo de maldição. Então, acharam um certo judeu, né, mágico, falso profeta, chamado Pai de Jesus. Comentamos sobre esse assunto, né? Já falamos sobre esse assunto. Né? E eu só passei para que os irmãos pudessem... eu achei interessante aqui o começo das sinagogas e coisas assim desse tipo, né? Como é que começou tudo. Eu separei aqui, amado, alguns mapas do mundo antigo, né, para você se localizar aí. Olha só como é que funcionava antes. Está na frente esse quadro aqui? Está na frente, não? Então tem aí, ó, Chipre, né? Sidom, Tiro, Arã, Síria, Assíria, né? Nínive, Arã, Mesopotâmia, Babilônia. E é interessante, porque em Babilônia você encontra a Babilônia lá em cima, maior, você está vendo lá? Babilônia aqui, ó, desse lado, depois Babilônia embaixo também. Essa cidade aí, todas elas existem até hoje? Não, muitas não. Muitas não. Muitas têm um outro nome. Só Jerusalém, por exemplo, já mudou de nome várias vezes. Jerusalém tem. Não tem, mas Jerusalém não é um nome antigo, né? É um nome que você antes de Jerusalém já mudou de nome várias vezes. Salém, Ariel, já chamou vários nomes. Depois, então, muitas cidades já mudaram de nome. Outras
sobrou só a ruína. Em algumas cidades só a ruína. Alguns existem ainda no Egito, alguns existem ainda, mas muitas não existem. Você não conhece assim todo nome. Explica que é a antiga tal, tá? Ou tem o nome, mas só as ruínas. Só o que sobrou mesmo. Eram muitas guerras, tinha muitas guerras. O pessoal chegava e destruía a cidade inteira. Será que Sodoma e Gomorra ainda tem? Sodoma e Gomorra não sobrou nada. Só o Mar Morto lá que é a lembrança. Já foi coberto. O Gomorra foi destruído, Deus destruiu. Fogo de fogo. Deus derramou a ira dele sobre aquele lugar. Então Sodoma e Gomorra não sobrou nada. O próprio Deus exterminou da face da terra. Então aí, ó, Canaã, Gaza, né? Negev e tantos outros lugares assim que a gente fala, durante a ministração a gente fala assim, então às vezes o irmão fica assim, puxa, o que será que é isso? Olha aqui, ó, Gaza, Manassés e, enfim, tantas cidades, né? Efraim, Judá, Perseba, Simeão, olha lá, Finícios, Sidom, Ramate, Damasco, um pouquinho na geografia, reinos de Israel e Judá, olha só as cidades de Jericó, Moabe, Edom, o próprio Judá, né? Que é a terra dos filisteus, Gaza, e olha lá, continua lá no Império Assírio, os árabes, né? Damasco, Babilônia, Suzã, Nínive, tantas outras, o Egito lá embaixo. Pode engatar. E o Império Babilônico, né? Tem também os gregos, né? Persa e as outras cidades aqui, ó. Império Romano, nos tempos de Cristo, já é uma coisa mais recente, né? Já é uma coisa mais recente. A Galácia, uma das igrejas que o apóstolo Paulo escreveu, uma das cartas, né? Você olha assim, aos Gálatas está escrito, mas a cidade é essa, a Galácia. Aos irmãos da igreja da Galácia, aos Gálatas. Se nascer em Sorocaba, você é sorocabano, né? Os da Galácia são os Gálatas. E aí vai. E aí também, né? Livro da Palestina, Judéia, Pereia, Palestina nos tempos de Jesus, Antioquia, né? Capadócia, é o nome da cidade. A ilha de Creta, uma das ilhas que o apóstolo Paulo também foi pregar o evangelho, aquela ilha que tem desse lado aqui. Em cima ali da primeira viagem, o apóstolo Paulo foi pregar o evangelho nessas cidades também. Então, olha só, era uma ilha. Então, até ele chegar nessa cidade, navegação. Navegação como os dias de hoje, né? De iate. Missionário é de iate. Era de barco, para trazer situação precária, né? A pessoa quer fazer missão, mas ela quer ir para os Estados Unidos, né? Quer ir para fora, fazer missão, quer ir para fora, quer para ter perna, passear. Então, é o fácil. É o fácil, né? Ir lá encarar o leão lá, ninguém quer. Quebrar perna, ninguém quer. Lá onde impera o satanismo, ninguém quer. A luta é travada mesmo, né? Embora eu creio assim, mano, onde você se levanta para pregar o evangelho, Satanás ele se levanta também, você pode ter certeza disso. Se tem muita paz, amado, se tem muito, vamos dizer assim, muita tranquilidade naquilo que faz, aquela coisa de dá tudo certo, tudo se encaixa, tudo vai bem, olha só, estou bem, olha, será que se está fazendo a vontade de Deus mesmo? O inimigo sempre se levanta contra tudo aquilo que é de Deus. Estranho, né? É a primeira viagem de Paulo a Roma, Jerusalém, no Velho Testamento, seja Jerusalém nos tempos de Jesus, olha só, mas que rabisco.
separação das cidades, planta do templo, né? Ezequiel, planta o templo de Ezequiel. Ele vai ao Oriente Médio, né, pelos patriarcas, o êxodo e a conquista de Canaã. Isso a gente sempre fala a respeito desse assunto. Nós falamos foi domingo passado a respeito de Abraão morava naquela região. A vida do ministério de Jesus, essa região. E aí, o templo na época de Jesus, a planta do templo, não da sinagoga, do templo de Jesus. Essa é o modelo do templo. Para a gente ter ideia. Pedro Romano, e assim por diante. É, Pedro? Graças a Deus. Então nós vamos lá, vamos dar sequência, né? Aquele que nós paramos. Até aqui tudo bem? Vou comentar? Não? Irmão, nós paramos na última vez que nós comentamos sobre esse assunto. Nós paramos no versículo de número 10. Você se lembra quando o apóstolo Paulo repreendeu aquele mágico, Bar Jesus, ou Elimas, né? Era o nome dele também. O apóstolo Paulo repreendeu porque ele estava tentando tirar o procônsul, né? O procônsul era o governador, né? E tentando tirar, o governador da pequena província, e estava tentando tirar o procônsul do caminho da salvação. Ele se interessou pela palavra, aí o mágico, né, o Elimas, né, o Bar Jesus, estava tentando desviar o foco para que ele não pudesse ouvir. Paulo percebeu isso, foi amaldiçoou ele, e ele disse assim, uma palavra muito suave. Paulo, com todo carinho, disse assim a ele, versículo 10 do capítulo 13 de Atos: Filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo, com muito carinho, falou isso para ele. Entendeu? Um pouco mágico, né? Foi isso, mágico. Ele estava tentando desviar. Paulo pregando, mas se interessou ali pela palavra, como quem disse, eu vou ouvir esse moço aí. Aí eu vi umas ali, um cantador querendo tirar ele da visão do reino. E Paulo percebeu isso e amaldiçoou ele. Né? E olha só, tem mais uma palavra de consolo para ele, para Bar Jesus. Versículo 11: Eis aí, pois agora, contra ti, e olha só o que está escrito: a mão do Senhor, ele não disse a mão dele, mas a mão do Senhor, eis aí contra ti, a mão do Senhor. Ou seja, sabe aquela mão que está escrito lá em Isaías, capítulo 59? A mão do Senhor não está encolhida. É para abençoar, é para salvar, mas ela, quando ela vem, assim, ela pesa também. Então olha só, contra ti a mão do Senhor, mas olha só o que vem depois: ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, sobre Elimas, né, sobre o Bar Jesus, e andando em roda, assim, em volta, buscava a quem guiasse pela mão, porque ele estava cego, não estava enxergando mais. Então Paulo ainda deu vamos dizer assim, uma oportunidade para ele. Ele disse assim, por um espaço de tempo, por algum tempo. Por causa desse engano, e por causa desse atrapalho com relação ao Evangelho. Sabe, amado, muitas vezes o que falta para a gente, você pode pensar assim, mas no Antigo Testamento tinha bastante essas coisas. Né? O próprio Deus disse assim para Abraão: serão abençoados aqueles que se abençoarem, serão amaldiçoados aqueles que se amaldiçoarem. O próprio Deus faz isso. Mas é uma coisa assim interessante, porque alguns, o próprio profeta Elias amaldiçoava mesmo, como os que zombaram de Eliseu, chamaram ele de careca e calmo. Eliseu amaldiçoou, porque ela também estava escrito na lei também sobre isso. E saíram os justos assim,
estraçalharam os garotos que fizeram isso, né, que zombaram de Eliseu. E um desses cidadãos aqui que, de certa forma, foram atrapalhos para o ministério de Paulo, ele não teve assim, misericórdia, ele expôs mesmo. Um cidadão, isso aconteceu também com Davi, um cidadão ele entregou na mão do próprio Satanás, para que, ainda que o corpo dele se perdesse, mas pelo menos a alma fosse salva. Isso abençoa. Uma maldice, né? Para ele, a gente abençoa. Mas é palavra, né? Princípio. Eu lembro, só para a gente já passar para outra parte, eu lembro que uma vez a gente estava numa igreja, para você ter ideia, lá em Nova Esperança, a gente estava lá, ficamos 4 anos lá, em Nova Esperança. Aí roubaram a igreja. Roubaram, a gente já não tinha quase nada. Então 4 anos lá, andando no deserto, nadando no seco, entrando o ladrão lá e roubou a igreja. O pastor ficou conformado, o pastor ficou daquele jeito. Calma, a gente vai dizer uns negócios lá, deu para ligar o microfone ainda, né? E ficou inconformado, ele amaldiçoou. E passou acho que 2 semanas. É que era comum morrer pessoa, era comum essas coisas, porque a pessoa não dá muito crédito. Você morreu fulano. Então, tá, beleza. Mas a pessoa dá muito crédito, porque ele morre direto lá. Aí morreu um, aí disseram que esse mesmo que tinha morrido, ele tinha assaltado a igreja. E ele estava até com algumas coisas, né? Umas você conseguiu vender, outras você pastor amaldiçoou. Você vê como é que funciona. Mas será que o amaldiçoado veio de Deus? Como assim? A maldição que ele soltou. De onde vem essa maldição que Paulo soltou? É porque a parte que fala, se você, não sei como que é o termo, se bater na face e o outro também, se levarem na casa, deixa que não tiver tudo. Se obrigar a caminhar uma milha, caminha em 2. Para onde que encaixa isso no O amaldiçoar? eu acho que não pode estar. Algumas coisas na Bíblia, vamos dizer assim, o próprio Deus amaldiçoa. Às vezes a gente não precisa nem amaldiçoar, o próprio Deus amaldiçoa. O próprio Deus, a própria palavra amaldiçoa. Aí você pode pensar assim, mas Deus é amor, Deus é bênção para a nossa vida. Há toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, mas algumas coisas na Bíblia o próprio Deus amaldiçoa. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 4, ele se encaixa com aquilo que está escrito lá em Apocalipse capítulo 22. Por exemplo, o fato de alguém tirar e acrescentar algo da palavra, o próprio Deus amaldiçoa. Sim, a maldição da Bíblia, o próprio Deus. Então Deus é incontestável. Não, Deus é incontestável. Agora vamos descer aqui para os filhos. Vamos descer para os filhos. Pedro, por exemplo. Nós passamos por esse assunto. Vocês se lembram quando Ananias e Safira? Eles tentaram enganar a Pedro, dando aquela. Atos capítulo 5. Vou ler com você. Atos capítulo 5. Novo Testamento. Atos capítulo 5. Só vou dar um trecho para você. Esse Ananias era um cristão, mano. Se você procurar a história dele, ele era um cristão. Olha só. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também de sua mulher, ou seja, ela estava consciente. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha só. E guardando essa parte, não ficava ou não ficaria para ti? E vendida, não estaria em teu poder? Por que formaste esse desígnio ou esse intento no teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus.
E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu em espinhou que é o morto. Passou um tempinho, a Safira não sabia de nada. Ela chegou na coisa. Chegou assim para Pedro. Nós estudamos na história, vocês se lembram? Mas o que aconteceu por causa disso, vocês se lembram? Então, eles, na verdade, um homem aqui, ó, alguns versículos antes, algum homem. Ele falou porque enganasse o Espírito Santo. Exatamente. Mas, na verdade, para quem Ananias estava falando ali? O Espírito Santo ou para Pedro? Estava falando para Pedro. Porque Pedro estava na condição de embaixador. Exatamente. Como embaixador de Cristo. Nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Nós representamos a Deus na Terra. Embaixador de Cristo, diz a palavra. Então, na verdade, ele estava fazendo não para Pedro, mas para aquele que estava dentro de Pedro, e a obra, na verdade, não era de Pedro, a obra de Deus. Mentisse ao Espírito Santo, e ele usou também o nome de Deus. Não mentisse aos homens, mas a Deus. E aqui usa a expressão também, no versículo de número 9, então Pedro diz: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Então, para Deus e para o Espírito Santo. E na hora... Bom, vamos deixar levar em consideração, então. Essas duas mortes? Não, isso aí tá. Não, a parte do pastor amaldiçoado. Como só Deus pode julgar e só Deus pode condenar, o máximo que ele poderia ter feito no caso, ele poderia ter feito, ele fez, é entregar na mão de Deus. Que Deus faria justiça. Deus fez. Então, levar para esse lado. Que você, vamos dizer assim, se desejar um mal para alguém. Agora vamos dizer assim, o que é julgamento? O que é julgamento? É interessante isso aí. O que é julgamento? Julgamento é nada mais, nada menos do que separação. A nossa vida é formada de julgamento. Então, você lê lá em Mateus capítulo 7, não julgais para que não sejais julgados. Aquele julgamento é julgamento condenatório. Isso não pertence a nós. Ou seja, algum tipo de julgamento não pertence a nós. Mas o julgamento, desde a criança, a não ser que Deus ponha algo no teu coração, mas desde a criança ela é formada, ela é educada para julgar situações, para julgar aquilo que é melhor para ela. Julgamento é separação. Nesse caso aí, vamos dizer assim, porque se você fosse ministro brasileiro, não julgar, não julgueis para não ser julgado, se você não julgar ninguém, você pode fazer o que quiser. Bom, agora a gente coloca a Bíblia. Então, para que serve a Bíblia? Agora, me diz uma coisa, por exemplo, algumas coisas a gente não é que faz vista grossa. A gente tem nossos conceitos, nossos princípios. Mas alguma coisa a gente até, vamos dizer assim, leva muito aquela palavra que se encaixa nisso. Não é pé da letra, pelo contrário, é longe da letra. Porque, por exemplo, nesse caso tem muito ponto de vista, né? Por exemplo, Deus, essa febre que tem nos dias de hoje, por exemplo, da homossexualidade, o que será que Deus manda fazer com essa raça? Deus manda matar. Então, mas só que isso daí, então, nesse caso eu tenho uma outra visão em relação a isso. Tá certo, Deus abomina. Só que a sociedade, ela condena porque é uma coisa, a sociedade, para quem é médico, para a família, vamos dizer assim. Só que Deus condena o homossexualismo, mas também condena o adultério. Que para o mundo o adultério é mais aceito. Então, a gente não especifica só o homossexualismo. Na verdade é febre da época. Então, aí é febre. Você, a pessoa tem que fazer, ela fala assim, acha que você é homossexual. Então, passa a ser. Adultério. Tem o adultério, os roubadores. Também, para Deus não herdarão o reino dos céus. Então, no máximo você pode chegar para um homossexual, mas não tem nada demais. Não tem nada demais, só que você não vai herdar o reino dos céus. Não tem que julgar ninguém. Continuar nessa prática, não vai dar nem você. Você pode fortalecer um pouquinho mais, você vai para o inferno, queimar no ar de fogo. Senão não vai estudar. Vamos uma palavra aí. Uma palavra? Isso aí. Não, às vezes eu falo de homossexualismo, a gente fala muito pela
pelo mundo, que todo mundo, quem não é contra mesmo. Quando quer, a pessoa já. Vamos falar. Mas, biblicamente falando, são pecados que condenam a levar a morte. Entendeu? 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Verso de número. A partir do verso 9. A partir do verso 9. Aí tem falando a respeito de alguns danos que são provocados a alguns irmãos, enfim. Ele fala também a respeito de julgamento em alguns versículos anteriores. Mas olha só, o versículo número 9. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Na NVI é um pouco mais específico, fala a respeito de homossexuais ativos ou passivos. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sodomitas aqui, o que seria de Sodoma, né? O pecado de Sodoma? Na verdade, o pecado, a Sodoma foi destruída principalmente, né, por essa prática, exatamente essa prática. Aquela vida sexual, sabe aquela coisa. Então, aqui deixa bem claro que. Agora, porque até os anjos que Deus mandou lá para tirar Ló e a família dele, até os anjos, os moradores de Sodoma queriam tirar para fora, entraram na casa de Ló, queriam tirar para fora para ter relação com os anjos. Até os anjos. Mas eles não se dão. Anjos não tem. Tá, mas eles Assim, tinham forma de homem também. Eles têm essas formas de homem. Só que os anjos eram bonitos, né? Você ama? Eles tomavam formas de anjos, formas de homens. Na teologia se chama de teofania. A química de Deus se materializando. Aqui, então, do homossexualismo, está falando dos efeminados. Quer dizer, no caso dos efeminados seriam homens. No caso de mulheres. Quando se fala em homossexualismo, esse inventa um linguajar novo, né? Hoje, né? De sexual, de ser o que, disso aqui, tanta coisa. Mas homossexual tanto para homem quanto para mulher. Então, aqui não faz nenhuma distinção em nenhum deles, né? Todos. Como assim? Não, aqui não é falei, todos são pecados de morte mesmo, condenação. Tanto os efeminados como os adultos, os idólatras, os ladrões, os maldizentes, os roubadores, todos estão no mesmo padrão. A gente normalmente usa essa expressão de homossexualismo porque é uma coisa da moda, né? Por exemplo, o sujeito que aparece na televisão, ele passa a ser essas coisas aí, ele aparece rapidinho, porque é moda. Agora, o adulto já passou para trás, já ficou para trás. Já é comum ser adulto. Já não é mais novidade, por exemplo, nas novelas, alguém adulterando, isso já não é novidade mais. Já é comum. Já não é mais comum, por exemplo, alguém abortando nas novelas. Isso já passou, mas homossexualismo na novela. Mas você sabe que isso daí é coisa antiga? É coisa antiga. Lá César era uma mas bem antes disso, porque lá no tempo de Moisés, Deus já falou, não deitar mulher com mulher e homem com homem, como que se fosse. O próprio Deus já falou lá no tempo de Moisés. Quem que é amaldiçoou? Deus amaldiçoou o próprio filho, não sei se tem lembrança. Moisés? Não. Mas não se pela homossexualidade, né? Não, aquele que estava bêbado, que isso aqui. Noé, ele tomou da sua vinha. Isso foi alguma coisa relacionada ou não? Ele viu a nudez do pai, né? E sai falando. Foi isso, não, porque eles eram casados. Né? Sem Cã já eram casados. Só os 3 filhos com as esposas, Noé e a esposa entraram na arca. Não, você vê que essas declarações aí é coisa. É antiga. É que agora está no auge, né? Tem coisa que fica camuflada por um tempo, depois ela. É só Deus nunca.
Né? Então, como você tem ideia, de repente se a gente pensa assim, porque tem coisa que é tão comum, né, a gente vê no nosso meio, né, e quando a gente está comentando algumas coisas, elas se destacam, não por ser novas, mas porque o mundo aceitou agora, então o mundo levanta lá em cima, foi lá em cima, para mostrar que é legal, é interessante, é bom, olha só, faz isso também, você vai ser visto pelas pessoas aí, olha só. Por exemplo, mas até o mentiroso, que ama cometer mentira, ele vai ficar do lado de fora. A mentira é a companheira dele. Ele acredita na mentira dele, sabe que artista mesmo. Aqui eu nesse sentido, né? Ele só pode se salvar perante a cruz de Jesus, né? Que por um caso ele se encaixa naquele ladrão. Olha só, ficarão de fora, Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Prática. Apocalipse 22, 15. Aqui se referir em cães, tipo ser um cachorro, assim. É a mesma prática. Não, tem um botão de cães mesmo, né? Algumas expressões, por exemplo, lá Pedro usa o mesmo que disse em Provérbio, que o Salomão disse. Ele disse assim, Pedro usa lá nas cartas dele, dois provérbios. O cão, ele volta, algum tipo de pessoa, é comparado ao cão que volta esponjador de lama, o cão que volta o próprio ronco, perdão, o cão, esse cão tem que ser corpo, não corpo. Entre o cão que volta seu próprio ronco, e o corpo volta esponjador de lama, aquele que conhece o Evangelho e diz, por isso que Jesus disse assim, para que a gente não venha lançar coisas preciosas aos corpos. Já falando assim, você pode estar assim, você pega dessa cruz porque te tiraram daquela relação, que hoje a gente lembra, mesmo até hoje, muitas vezes. Mas aí se você voltar, você seria comparado a esse ponto que está voltando a estar fazendo. As coisas que você fazia de. Porque tem gente, irmão, você fala de Jesus, fala, não é uma coisa de nada. Abate você que Desvia. Por isso que Jesus, em algumas das cidades, ele sempre mandou ir de 2 em 2. E em algumas das cidades, ele falou assim, quando vocês não forem bem serviços, cidade e tal, vocês chegam na cidade, vocês, ao entrar na casa tal, vocês farem, olha, paz seja nessa casa. Se não houver paz naquela casa, a paz ela vai retornar para você. Você vai ser cheio daquela mesma paz que você transmitiu. E vou ler para você aqui. Mateus capítulo 10, versículo 12. Aqui a missão dos 12, né? Os 12 sua missão. Jesus mandou os 12, vamos fazer a obra, façam isso e aquilo. Jesus estava dando instrução para eles, como que eles deveriam agir nos lugares que eles fossem. Mateus capítulo 10, versos 12, diz assim: E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa não for digna, ou seja, se a pessoa não receber, desça sobre ela a vossa paz. Desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós. A paz vai retornar para você. Você declara a paz para a pessoa, a paz ela volta para você. E se ninguém receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés, e em verdade vos digo que no dia do juízo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Rejeitou a palavra? Vamos ver uma coisa. Extrema unção. Então, é que, por exemplo, a gente está acostumado a ler de João. Fala aí, irmãos, recita aí João 3,16. Maravilhoso. Abre aí no 17, vamos continuar lendo isso daí. Vamos continuar, você vai ler comigo. João capítulo 3. Já vai voltar no assunto, mas só para você. Mesmo Jesus
Jesus estava conversando com Nicodemos. Podemos ver que aquelas conversinhas, sei que você é mestre de Israel, se Deus não fosse com você, as coisas que aconteceriam não aconteceriam. Jesus falou assim: ah, rapaz, você tem que nascer de novo, se você quiser entrar no reino de Deus. Esse foi o objetivo. E aí, olha, versículo 16 do capítulo 3 de João, olha só, maravilha. Versículo principal da Bíblia. O plano de Deus está aqui, ó, o projeto de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Mas olha só, mas aqui ele está dizendo, sabe o que ele já está dizendo aqui? Vou falar uma coisa para você. Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável. Entregou Jesus, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas já está dizendo aqui, ó, quem não crê em Jesus vai perecer. Vai perecer no inferno. Em outras palavras, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas quando aquele purgatório não fala assim como se jamais. Nem o homem de Roma, ele não acredita mais em purgatório. Ele já disse que não existe mais purgatório. Ele já cancelou o purgatório. Então, mas muita gente não vai crer, mas tem a vida eterna. Aquele que crê vai ter a vida eterna. Olha só, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Quem crê nele não é condenado. Mas olha só, parte B do versículo. Mas quem não crê já está condenado. E olha só a condenação. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí tal. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, ela é perversa, a vida dela é assim, ela gosta de ser assim. Então ela não vem para Jesus, por quê? Porque a própria palavra expõe o pecado da pessoa. Seja durante o louvor, seja durante a pregação, seja durante uma conversa mesmo, assim, com relação ao Evangelho. O pecado é exposto, e a pessoa fala: não, vou ficar com o meu pecado de estimação. O que é isso? Vai acontecer aqui para quê? Isso aqui faz parte da minha vida. Adulterar, ou ser homossexual, ou ser um mentiroso, ou ser isso aqui faz parte da minha vida. Eu não deixo de ser nada. Então, para que a obra dela não seja reprovada, então ela não vem a Jesus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. Olha só, a gente lê só um trecho, o outro fica de lado, mas Jesus pega pesado. Jesus pega pesado. Chama uns de filhos do inferno, outros de as seitas da época, os fariseus, saduceus. Com Jesus eles não entendem. Muitos até comentam assim: a religião não se discute. Uma conversa demoníaca, uma filosofia demoníaca que se criou por aí, que diz que essa religião não se discute, sempre discutiu. Deus fala a respeito do caminho, Jesus sempre falou. Uma das pessoas que Jesus sempre bateu de frente foram essas principais seitas: os saduceus, os fariseus, essênios, zelotes, as principais que existiam no tempo de Jesus. Mas os fariseus, os saduceus, eles passavam por aula no de Jesus. Contrariar os princípios de Deus, mas Jesus pegava pesado. Sempre foi discutido a respeito disso. O próprio apóstolo Paulo discutia a respeito desse assunto, sempre discutiu. Mas o que acontece? Satanás não quer que seja exposto, para que a mentira dele não seja exposta, para que a gente não venha mostrar o caminho errado. E a pessoa acaba concordando com aquilo, deixando passar. Acho que isso é coisa que não se discute. Deus faz. Deus falou que é bom, que é ruim, que é luz e que é trevas. Vamos voltar lá para falar? Então, irmãos, esse moço, então, esse Sérgio Paulo, né, foi o primeiro governador gentil, em Atos capítulo 13, o primeiro governador gentil a crer no Evangelho, entregar a sua vida para Jesus. Esse Sérgio Paulo, diferente de Cornélio, em Atos capítulo 10, a partir do versículo de número 2. Então, querido, será que dá para a gente dar sequência?
Vamos lá, só para dar um comentário para você. Saulo, que também se chamava Paulo, assim como nós comentamos já, né, que era bem comum uma pessoa ela ter dois nomes, Simão e Pedro, certo? Paulo usou o nome Saulo aos judeus, mas a sua missão junto aos gentios, ele usou o nome romano, que é Paulo. O nome Paulo significa pequeno, deixando de ser chamado Saulo, e em hebraico também significa Saul. Vocês se lembram de Saul? Vocês se lembram? Lembram de Saul? Quem foi Saul? Né? O primeiro rei de Israel. Foi reprovado por Deus, foi escolhido pelos homens e reprovado por Deus. Então Saulo significa também, tem esse significado, né? Saul. Assim como Josué também tem o mesmo significado em nome de Jesus. Josué tem. E continuando falando a respeito da intenção, né, de Lucas nessa passagem, na verdade, por que Lucas destacou tudo isso? Por que Lucas destacou a respeito de Sérgio Paulo querer Jesus, querer o Evangelho, né, e de Lucas aí tentando distrair com a intenção de Lucas ressaltar, né, destacar tudo isso? Porque, principalmente pelo fato de Sérgio Paulo ser um governador, um gentil, né, o primeiro gentil, governador gentil a crer na palavra de Deus. Então, versículo de número 11, né? Paulo já amaldiçoou o nome, pronto. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, ficou cego, aquela coisa toda, né? Então ele creu e ele se maravilhou com a doutrina do Senhor. Doutrina, quanto sabe o que significa doutrina? Não? O que é doutrina? A gente fala assim, olha, é tudo de doutrina. Doutrina, então você não vem saia, de calça, você vem saia. Significa Ensinamento? doutrina. Doutrina e ensinamento. Doutrina significa ensinamento, instrução. Isso que nada a ver. Costume é uma coisa, doutrina é outra coisa. São os costumes dos homens, como esses fariseus tinham deles. Doutrina, ensinamento da palavra. Hoje nós podemos chamar de, talvez, de escola bíblica, ou doutrina, ensinamento da palavra. Por exemplo, só para a gente encerrar, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, a pessoa fala assim, e isso eu vejo como uma coisa assim muito ruim, muito negativa. Embora o que é feito é bom, mas é muito assim ruim. Porque essa pessoa fala, várias pessoas falaram assim para mim, já comentaram assim, não tem escola bíblica dominical não? Estranho, né? As igrejas não tem escola bíblica dominical. Eu falei, escola bíblica é terça-feira. Não, mas escola bíblica tem que ser dominical. Eu falei, a tua é no domingo, era terça. Terça não, sua. Que diferença faz que dia que escola bíblica? Escola terça. E eu falei assim, não, mas é domingo de manhã, né? Eu falei assim, procura para mim na Bíblia onde é que está escrito esse negócio de dominical, escola bíblica dominical. E dizendo que a Bíblia, o estudo bíblico tem que ser domingo de manhã. Procura lá para mim. Então, essa coisa de tradição que a pessoa ela carrega, ela já acha que faz parte da palavra. Ela já acha que está escrito na Bíblia. Não, tem que ser domingo de manhã, então. Uma coisa que o homem ele estabelece, por quê? Muitas vezes o homem estabelece. Porque o domingo de manhã é normalmente o dia que as pessoas não trabalham, é um dia de folga, no sábado até eles trabalham. O domingo de manhã é um ou outro, assim. Normalmente os irmãos estão de folga. Então eles aproveitam o domingo de manhã, por isso se chama dominical também por ser domingo. Mas é a escola bíblica. O dominical é coisa do homem. Dispensa o dominical. Então, desde que tenha um estudo bíblico, de aprendizado da palavra, diferente do dia. Diferente do dia. Deve ser todo dia. Todo dia. Dominical só é construção. Construção não é todo dia agora? Construção talvez já foi dominical, hoje já não é, mas também. E então, muitas coisas assim, é costume de homem, que na verdade não leva a nada. Não leva a nada. Pelo contrário, afasta mais ainda a pessoa de Deus. Por que eu digo isso? Porque a pessoa, ela no
que ela cria alguma coisa do homem? Né? Porque a partir do momento que alguém cria alguma coisa do homem, por exemplo, se a gente vem aqui com algumas regras, fala, a partir de hoje é assim. Você não deve aceitar, você deve questionar. Por que tem que ser assim? Mas que responde assim que a Bíblia dá para isso? O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? A pessoa, então, não pode estabelecer alguma coisa que, na verdade, não tem nem princípio, porque é aquilo que a gente sempre comenta muito, o que é obra? Obra de Deus. Então, como é que as pessoas têm assim, autoridade para ir colocando e acrescentando assim, um monte de coisa naquilo que é a verdade de Deus? Se você faz para facilitar, amém, não faz nada. Mas aquilo não é regra para todos. É uma coisa específica tua, você criou para facilitar para os irmãos. Outra coisa. Por que nós estudamos terça? Eu não digo para você. Algumas igrejas são terça-feira. Assembleia do Belém, da sede, vai na terça, fazia lá o estudo, o professor Osmar na terça. Então, um dia que ele escolheu para fazer um estudo da palavra, a doutrina dele. Ele escolheu. Diferente disso. Alguns irmãos escolhem no quarta. Diferente. Tem específico, não é regra. Então tem que ser na terça. Não na terça. Então, coisa do outro. Né? Isso aqui tudo bem, irmão? Vou falar uma coisa para você. Tem uma coisa muito interessante, já que a gente passou aqui de uma parte para outra. Tem uma coisa muito interessante para mostrar para você na próxima terça-feira. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Muitas coisas que a gente até comenta aqui durante o curso, você não entende, você fala assim, por que será isso aqui? Né? Alguma coisa eu sei que você lê, assim, passa assim por cima, não dá assim tanta atenção. Mas eu creio que muita coisa até talvez tenha questionado. É como, por exemplo, esses negócios, como é que começou, por que a gente começou, de onde veio. Mas assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Jesus falou assim, duas passagens só, não vou explicar para você, mas só vou dizer para você que a gente vai ver no vídeo, terça-feira que vem, senão não vai ter graça. Por exemplo, duas coisas, duas passagens só. Jesus falou assim, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Por que ele falou assim? Onde que ele estava? O que ele queria dizer com aquilo ali? Até o local de Jesus era aquele, por isso que ele falou isso. Jesus disse assim, certa vez, aquele que lança a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Você não é ele, ele está no jeito. Lançou a mão no arado, não olha para trás. Por que Jesus falou isso? Por quê? Porque eu já vou ser bico, né? Essa arada, né? Você bico, se você não prestar atenção nem nada, você arranca as plantas. Entendeu? Tem isso aí também, assim. Se você ficar olhando para trás, você vai errar. Você vai errar. E além de arrancar as plantas, você arranca, né? é uma questão de sobrevivência. Vou te mostrar na época que tipo de arado, esse arado que o irmão usou é moderno. É moderno. Mas eu vou te mostrar o que Jesus estava falando aquilo, o tipo de arado que eles usavam na época. E o que podia acontecer se a pessoa olhasse para trás. É um negócio interessante. Então muita coisa assim fica apagada. Jesus quis dizer só isso. Jesus quis dizer muito mais do que parece. Ele estava falando para as pessoas da época, né? E as pessoas que conheciam, né? Ele falava da agricultura da época, o pessoal da agricultura ele sabia. A pessoa que estava recebendo sabia a essência daquilo. E por isso que alguns ficaram furiosos, porque eles sabiam a essência daquilo, a gente sabia pouco. Por isso que às vezes a gente é convidado a estudar a história, para saber por que Jesus falou aquilo. Qual a intenção de Jesus? Onde que ele estava? Que tipo de pessoa que ele quis atingir? É interessante isso aqui. Enriquece mais ainda a leitura da Bíblia. Vamos colocar de pé a mão. Agradecer a Deus, orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse momento, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Terça-feira, então, agora a gente vai estar passando esse monte de informação para você e tenho certeza que vai ser abençoador para você. Eu pedi para que o Cláudio esteja dirigindo essa oração. Feche os teus olhos, amado, e agradeça em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai, nós te agradecemos por mais um dia, nos dar oportunidade